Chegou ao fim a era da independência das decisões dos Estados Unidos. Será este o fim do Império Americano? No momento em que o mundo aguardava da assinatura de um acordo histórico no Paquistão, aconteceu o que ninguém esperava. Netanyahu intervém no último instante, vira a mesa contra Trump e arrasta a região para um cenário de cerco total. Hoje vou revelar para vocês como e por que os Estados Unidos transformaram esse conflito de uma guerra em um bloqueio. E vou mostrar por que o Irã aposta que esse cerco será o último prego no caixão do Império Americano. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro da nossa série de episódios de opinião que sempre dedicamos a acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão de Epstein. Está claro, prezados telespectadores, como expliquei para vocês em um dos episódios anteriores, mesmo que o presidente americano Trump realmente queira parar essa guerra, Netanyahu nunca permitirá isso de jeito nenhum. Durante as negociações que aconteceram no Paquistão, as coisas estavam avançando muito rapidamente em direção a um acordo. Todos os indicadores sugeriam que realmente havia um acordo a caminho, que uma nova fase estava prestes a começar no Oriente Médio. Até o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fez uma declaração após o fracasso dessas negociações, dizendo que os Estados Unidos mudaram suas exigências no último momento. Por isso, eles fizeram um acordo fracassar. Ou seja, havia exigências americanas e, em contrapartida, havia condições iranianas. E tudo foi acordado. Eles estavam muito perto de chegar a um acordo histórico, mas os americanos recuaram no último momento e apresentaram outras exigências que, segundo os iranianos, eram impossíveis. Então, esse recuo dos americanos no último momento é realmente algo estranho. Muitas perguntas surgem, especialmente porque a guerra e a continuação da guerra não são do interesse dos Estados Unidos, não favorecem a realização dos interesses americanos ou a preservação desses interesses na região. Está claro que Netanyahu realmente controla o destino de Trump e, consequentemente, impõe tudo o que quer a ele. Foi ele quem pressionou Trump no último momento, fazendo com que Trump mudasse de ideia e apresentasse novas exigências aos iranianos, exigências que atendem aos interesses de Israel. Também está claro, caros telespectadores, que esses pontos que foram motivo de desacordo entre iranianos e americanos não passam exatamente de 1 ou 3 pontos. Um ponto relacionado ao dossiê nuclear, um ponto relacionado ao Estreito de Hormuz e um ponto relacionado à presença militar americana. No início, houve um acordo para que o Irã retornasse ao acordo nuclear de 2015, e o Irã concordou com isso em troca de os Estados Unidos reconhecerem o direito do Irã de enriquecer urânio em seu território. Mas depois, os Estados Unidos vieram com outra exigência, pedindo que o Irã desmantelasse completamente seu programa nuclear, interrompendo o enriquecimento de urânio em seu território, e o Irã recusou isso. O Irã rejeita qualquer restrição em seu programa nuclear e até mesmo recusa a proposta de não exportar urânio enriquecido para qualquer outro país. O Irã afirma que, assim como França, Rússia, Alemanha, Holanda, Reino Unido e outros países que exportam urânio enriquecido, também têm o direito de exportar urânio enriquecido para uso pacífico a todos os países do mundo. E esse é um comércio que, como todos sabem, gera grandes receitas para os países, podendo chegar a bilhões de dólares. O Irã rejeita até mesmo essa condição, porque realmente quer obter receitas com o urânio enriquecido em seu território, fornecendo urânio enriquecido para vários países que possuem usinas de energia nuclear. Alguns países, como a França, por exemplo,
apoiam as exigências israelenses de privar o Irã do urânio enriquecido apenas por esse motivo, para que o Irã não entre nessa competição internacional pelo combustível nuclear. Esses países querem continuar dominando esse setor, para que possam sempre impor preços exorbitantes a quem quiser construir uma usina de energia nuclear e para que possam impor, ou seja, tornar isso uma condição de longo prazo, a exigência de comprar exclusivamente delas o combustível nuclear por muitos anos, especialmente para que todos saibam que os lucros que esses países obtêm com o urânio enriquecido não dizem respeito apenas aos ganhos financeiros, mas vão muito além disso. Eles ganham poder, influência e domínio político, de modo que a segurança energética nacional de um determinado país fica nas mãos da França, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e outros, que passam a controlá-la como quiserem, tornando-a sempre um instrumento de chantagem em questões políticas. Ao entrar nesse campo, esses planos serão destruídos, esse monopólio será quebrado e obter urânio enriquecido se tornará algo fácil, disponível no mercado, sem estar sujeito a chantagens políticas e outras restrições. Assim, o mundo terá uma alternativa. E, portanto, eles definitivamente não querem isso. E é por isso que há partes que, de uma forma ou de outra, apoiam essa proposta israelense de que o Irã deve ser privado do enriquecimento de urânio em seu território. O segundo ponto de discórdia foi o acordo de que o Irã abriria o Estreito de Hormuz, mas com a condição de que os Estados Unidos reconhecessem o controle do Irã sobre esse estreito e reconhecessem o direito do Irã impor taxas especiais às embarcações para garantir a segurança desse estreito, mas os Estados Unidos acham que essas taxas devem ser cobradas por eles. Os Estados Unidos querem que a região esteja sempre sob sua proteção especial, impondo essa proteção de modo que seus navios militares talvez escoltem os petroleiros em troca de taxas pagas por esses navios. Havia uma proposta, talvez não estivesse na mesa de discussões, talvez estivesse, não há confirmações. Uma proposta de que haja uma parceria entre os Estados Unidos e o Irã para garantir juntos a segurança do estreito, ou seja, em troca de dividir as taxas. Mas está claro que o Irã também rejeita essa proposta. Os Estados Unidos rejeitam que o Irã tenha esse direito no Estreito de Hormuz por dois motivos. O primeiro motivo é que eles acham que o Irã vai ganhar muito dinheiro com esse estreito e esse dinheiro vai fortalecer ainda mais o Irã, que pode crescer e talvez se tornar uma potência mundial. Nesse caso, será impossível enfrentá-lo nos próximos conflitos. E o segundo motivo é que esse direito dará ao Irã a oportunidade de inspecionar os navios na região, o que significa que o Irã saberá de todas as armas e equipamentos militares que chegam por ali. Esses países que estão na região, os pequenos estados do Golfo, como Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein e Catar. Além disso, será impossível para a Quinta Frota dos Estados Unidos, que está estacionada no Bahrein, sair do Golfo Pérsico sem a permissão do Irã. Por exemplo, em tempos de guerra, outra guerra que possa acontecer talvez contra a China ou contra qualquer outro país da região ou qualquer outro país do mundo, talvez na região do Chifre da África ou em outro lugar. No mínimo, o Irã vai tomar a decisão de fechar o Estreito de Hormuz para navios militares, ou seja, cercar essa Quinta Frota no Golfo Pérsico. Por isso, nos Estados Unidos tem essa preocupação. A terceira diferença também diz respeito à exigência iraniana de retirada das bases militares americanas da região, o que significa o fim da era de proteção no Golfo. Mas está claro que não são apenas os Estados Unidos que rejeitam essa exigência iraniana, mas sim os próprios países do Golfo que rejeitam esse pedido, rejeitam a retirada militar americana da região. Apesar de tudo o que aconteceu, e acreditamos que essa condição iraniana talvez seja apenas uma exigência de negociação, algo que o Irã pode acabar cedendo. Porque essas bases militares americanas na região se tornaram expostas, passaram a ser um fardo para os Estados Unidos hoje.
em vez de serem bases militares que representam uma ameaça militar para os países da região, hoje elas se tornaram um peso para os Estados Unidos. Ou seja, hoje os Estados Unidos precisam fazer um grande esforço apenas para proteger essas bases contra ataques de mísseis e drones iranianos. Por isso, acredito que a permanência dessas bases militares na região, na verdade, beneficia o Irã, porque pelo menos eles têm alvos expostos e precisamente definidos para atacar. Ou seja, se houver qualquer agressão por parte deles, como todos sabem, existe uma grande distância geográfica entre o Irã, os iranianos e os Estados Unidos. Ou seja, é difícil atacar o território americano agora com mísseis, de acordo com o alcance que o Irã possui atualmente nesses mísseis. Talvez nos próximos anos o Irã tenha mísseis que alcancem o território americano, mas atualmente não possui isso. É necessário que essas bases americanas permaneçam na região para que sejam alvos expostos e alvos precisamente definidos, para que o Irã sempre tenha uma força de dissuasão contra essas bases militares. Então agora, após o fracasso dessa primeira rodada de negociações, talvez haja uma segunda rodada, mas antes dessa rodada, hoje, os Estados Unidos estão tentando exercer alguma pressão sobre o Irã para que ceda, para que abra mão de alguma dessas exigências, e toda vez que o Irã abre mão de uma exigência específica, será solicitado que abra mão de outra também, isso é conhecido, eles sempre fazem isso. Agora, está claro que entraremos em uma nova fase, uma fase em que querem sufocar economicamente o Irã, garantindo que a guerra não recomece. Isso significa que agora os Estados Unidos chegaram a um ponto em que não conseguem mais continuar a guerra. A guerra contra o Irã se tornou inútil, passou a jogar a favor do Irã, porque é uma guerra de desgaste em que os Estados Unidos estão esgotando suas capacidades militares, das quais vão precisar. Espero que em grandes conflitos contra a China, Rússia ou outros, os Estados Unidos precisem dessas capacidades. Por isso, agora eles querem iniciar uma nova fase longe da guerra, começando uma etapa de sufocar economicamente o Irã, impor um bloqueio naval ao Irã, semelhante ao bloqueio que foi imposto à Venezuela por várias semanas. O presidente americano Trump realmente anunciou isso, anunciou o início de uma operação de bloqueio naval ao Irã semelhante e acredita que o Irã é a Venezuela ou que o Irã é Cuba. Ele acredita que sufocar a economia iraniana fará com que o país ceda a essas exigências americanas e acredita que interromper as exportações de petróleo iraniano para a China fará com que a China pressione o Irã até que ele ceda às exigências americanas. Mas, na realidade, a situação é completamente diferente. A primeira coisa que vemos é que a resposta iraniana veio rapidamente. O que o Irã disse? O Irã disse que o bloqueio marítimo contra o Irã resultará em um bloqueio semelhante para todos os países do Golfo Pérsico, ou seja, tudo o que o Irã sofrer, eles também sofrerão. Países do Golfo, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e assim por diante, se for impedido o acesso de navios aos portos iranianos, também será impedido o acesso de navios aos portos desses países do Golfo. A segunda questão é que esse bloqueio, na verdade, será um bloqueio que afetará o mundo inteiro, porque agora os preços internacionais de energia, como petróleo e gás, vão subir para níveis absurdos. Ou seja, níveis tão altos que cada dia desse bloqueio será mais um dia de aumento nos preços. O que Trump sempre temeu nessa guerra é exatamente o que vai acontecer. Os preços do petróleo vão ultrapassar $150 por barril, talvez cheguem a mais de $200 por barril, e, portanto, o mundo está prestes a enfrentar uma crise de inflação muito séria. Todos os preços, sem exceção, vão subir. O presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, disse em uma postagem que o povo americano vai sentir saudades da época em que o preço da gasolina era $4 ou $5 nos Estados Unidos.
Ou seja, depois que isso acontecer, os preços vão subir de forma absurda. E isso, claro, prejudica Trump e prejudica o Partido Republicano, especialmente hoje, já que estamos nos aproximando da data das eleições de meio de mandato para o Congresso americano, que será em novembro. Ou seja, a popularidade de Trump dentro dos Estados Unidos vai desabar cada vez mais a cada dia desse bloqueio. O terceiro ponto também é que a localização geográfica do Irã não é a mesma que a localização geográfica da Venezuela ou de Cuba. Ou seja, se as sanções e o bloqueio que os Estados Unidos impuseram a Cuba ou a Venezuela foram bem-sucedidos e causaram uma crise interna, fazendo do país viver uma catástrofe social. Ou seja, o Irã não é como esses países. O Irã fabrica quase tudo localmente e o Irã tem fronteiras terrestres com vários países, ou seja, pode obter através desses países tudo o que precisa em termos de produtos. Tem fronteira com a Turquia, tem fronteira com o Paquistão, tem fronteira com o Afeganistão, com o Turcomenistão e tem acesso através desses países. Ela tem rotas terrestres que chegam diretamente à China e à Índia e também tem o Mar Cáspio, que a conecta diretamente à Rússia. Então, o Irã não é como a Venezuela, que já está nas Américas, que já tem problemas com todos os países vizinhos, como a Guiana, como a Colômbia. O Irã não é como Cuba. Cuba, que é uma ilha, ou seja, é muito fácil cercá-la por mar, porque é uma ilha. Então, o sucesso americano que houve em Cuba ou na Venezuela não pode ser repetido, não pode ter sucesso de jeito nenhum com o Irã. O quarto ponto também é que hoje estamos apenas testemunhando ameaças de Trump, são apenas ameaças. Será que Trump conseguirá cumprir essa ameaça? Isso é outra questão, isso precisa de mais detalhes. Por exemplo, será que Trump conseguirá, por exemplo, bloquear os petroleiros chineses que transportam o petróleo iraniano? Essa continuará sendo uma pergunta em aberto, porque o bloqueio imposto pelos Estados Unidos é um bloqueio ilegal, um bloqueio que não veio do Conselho de Segurança da ONU. Legalmente, eles não têm o direito de apreender ou parar navios só porque estão transportando petróleo de um determinado país. Então veremos como será a resposta chinesa. A China vai permitir que essa farsa aconteça perto dela, em sua própria região? Como será essa resposta chinesa? Vamos ver. O interessante hoje é que esse conflito representa, de fato, um verdadeiro teste para o mundo inteiro. Agora, já faz muitas décadas, pela primeira vez, surge essa pergunta. Estamos realmente diante de uma virada histórica, muito parecida com o que aconteceu quando os impérios europeus desmoronaram em 1956. Por exemplo, durante a crise do Canal de Suez, as antigas potências coloniais, França e Grã-Bretanha, desmoronaram por causa de quê? Por causa da crise do Canal de Suez. Eles sofreram lá uma derrota estratégica, isso sob pressão dos Estados Unidos e da União Soviética. Agora, talvez estejamos diante de outro ponto de inflexão muito parecido, os Estados Unidos estão sofrendo uma derrota estratégica. Em outro corredor marítimo importante, isso acontece sob pressão da China e da Rússia e talvez também sob pressão europeia. Isso levanta a questão: será que essa crise também será o motivo do fim do Império Americano? Estamos falando exatamente do fim da era do petrodólar, porque assim que essa era acabar, a era do petrodólar, o Império Americano chegará ao fim. Ou seja, essa é uma pergunta que está sendo feita com força agora, pois está claro que o bloqueio terá resultados opostos, levará ao cerco a Trump, ao bloqueio da economia americana e não do Irã. Isso sem esquecer que há outra carta na manga que o Irã usará no momento certo, que é também o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb pelo governo de Sanaa, no Iêmen. A situação com o Irã é completamente diferente. Trump agora está adotando uma nova estratégia: sufocar economicamente o Irã
em vez de continuar uma guerra de desgaste que esgota cada vez mais o lado americano. Mas essa estratégia não terá sucesso algum com o Irã e terá consequências muito graves para os Estados Unidos. Agora vamos ver como as coisas vão se desenvolver nas próximas horas e voltaremos a esse assunto, se Deus quiser. Inscrevam-se e curtam. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima.